Eu critiquei aqui em vídeo um decreto do governo do estado do Rio de Janeiro que autorizou a abertura de estádios. Lógico, com capacidade reduzida e tudo mais. Mesmo assim, fui contra, critiquei. E agora, para minha surpresa, ontem os bares do Rio de Janeiro foram reabertos. E não deu outra. Foram reabertos sem fiscalização e com aglomeração. Sabia disso, é inevitável. Na foto dá para ver ninguém usando máscara. Lógico, como é que você vai a um bar beber e usar máscara? É incompatível. E é lógico que teria aglomeração. Todo mundo estava em casa, meses em casas, trancados, longe do convívio social, longe de você bater um papo com seu amigo, de você ir a um barzinho beber, coisas que todo mundo gosta, que é o lazer da população brasileira. E quando reabrisse, com certeza teria tumulto, teria aglomeração. É natural, é previsível. Aí você autoriza. Lógico, você sanciona algumas limitações, mas não há fiscalização, o povo vai transgredir. É lógico, o brasileiro é assim, é inerente ao povo brasileiro. Estou falando na sua maioria, lógico. E o povo brasileiro sempre vai dar um jeitinho brasileiro. O bar não pode abrir com lá, sei lá, uma restrição, só pode abrir com 40%. Vai ficar do lado de fora. Como a gente vê nas fotos, o povo ficou na rua. Na rua, o bar não tem gerência. O bar não pode ser multado porque tem gente do lado de fora sem máscara. A pessoa está na rua, ela que assuma a responsabilidade dela. Mas o povo é só a representação do seu político. Ou o político é só a representação do seu povo. É natural. Você vê o governador do Distrito Federal que sancionou uma lei lá, já tem meses, com a obrigatoriedade do uso da máscara, inclusive com multa, inclusive já deu multa para o ex-ministro da Educação. Ele vai visitar uma UPA sem máscara. Olha o exemplo que ele dá. Ontem, o presidente sancionou o texto que obriga o uso da máscara, mas vetou diversos dispositivos, como em escola, em culto religioso, no comércio, em lugares fechados, basicamente. Como é que você quer que o povo tenha a consciência de usar a máscara se o próprio governador que sancionou uma lei obrigando o uso da máscara não usa? Se o próprio presidente desobriga o uso da máscara em locais fechados, públicos fechados? É ilógico. O povo não vai ter essa consciência, ainda mais em lugares que servem bebida alcoólica. O povo já não tem consciência de como se portar em bar, quiçá se portar em bar com máscara, que ninguém nunca teve costume. Então, a crítica que eu fiz aos estádios, faço em dobro aos bares. Sim, entendo que é necessário reabrir os bares, sob pena de você fechar todos eles. Eles precisam do público, entendo isso. Mas a saúde e a vida vêm em primeiro lugar. Enquanto você não garantir leitos mínimos à população, enquanto a gente não começar a descer nossa curva, não entendo que o brasileiro está preparado para ir para o bar. Mas aí você pode me questionar, Thiago, o governo está fazendo a parte dele, cabe ao cidadão fazer a sua, ter a consciência dele. Sim, concordo. Mas você acha que o brasileiro tem essa consciência? O brasileiro normal, médio, a maioria da população brasileira tem essa consciência? Não tem. E você que acha que essas fotos são montagens? Não são. Porque eu tenho uma amiga que ontem foi para uma festa de aniversário lá no Rio de Janeiro. Em um barzinho fechado, cheio de gente, todo mundo sem máscara, e eu vi todas essas filmagens. Então não acho que é um caso isolado, não. Foi no Rio de Janeiro como um todo. E o pior, ontem foi quinta, hoje é sexta, amanhã é sábado. A tendência é ficar muito pior e mais gente contaminada, mais gente vai ficar internada e nossa curva nunca vai começar a descer, só vai aumentar. Mas por falar nos nossos políticos, em especial o presidente Jair Bolsonaro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, remeteu um ofício ao STF, em especial ao Celso de Mello, informando que o presidente deve ser ouvido sim, mas deve ser marcado uma hora e um dia para ele ser ouvido ou dar a prerrogativa dele de ser ouvido por escrito. Sabemos que o Celso de Mello é contra um investigado fazer o seu depoimento por escrito, por mais que a lei autorize, mas ele entende que a lei autoriza em caso de depoimento de testemunha, não como investigado. E o presidente, no caso da interferência da Polícia Federal, está sendo investigado, então não teria essa prerrogativa. Mas o PGR disse que deveria sim ser respeitado essa prerrogativa. Eu entendo que o presidente também tem essa prerrogativa, mesmo que seja investigado. Ele não é réu em uma ação, ele é investigado. Então essa prerrogativa
continua com ele. Não estamos em um processo, mas sim uma fase investigatória, inquiritória. Então, essa prerrogativa continua valendo para o presidente. E acho que sim, o presidente não deve exercer o direito dele de ficar calado, ele deve falar, ele deve dar a versão dele, seja por escrito ou marcando um dia e uma hora do seu depoimento. Mas deve falar. E outro que eu acho que deve falar também é o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. O Ministério Público do Rio intimou ele e a mulher dele a prestar depoimento na semana que vem. A defesa do senador já interpôs um recurso lá no Ministério Público do Rio de Janeiro falando que ele não deve ser ouvido porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro garantiu um foro privilegiado ao senador. Mas o próprio Ministério Público já cortou essa tese do senador Flávio Bolsonaro, falando que a pessoa que é competente para oitivas privilegiado delegou essa função para ouvir o senador. Então sim, o senador deverá ser ouvido na semana que vem. Acho que a advogada dele vai começar a judicializar, vai entrar com recurso na justiça para evitar esse depoimento, mas o senador vem fugindo da justiça, demonstrando para mim, na minha singela opinião, que está devendo sim, pois quem não deve, não teme. Essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vida todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. Assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.